Olá, estou de volta com mais vídeo para o canal. No vídeo de hoje falaremos sobre a Secretaria do Estado da Economia do Goiás, a Cefaz Goiás, como é conhecida, o atual contexto da secretaria que acabou incorporando novas atribuições e como isso dá a entender para a gente realmente a necessidade do órgão por novos auditores, por novos servidores e, portanto, pela realização de um novo concurso. Falaremos ainda sobre a carreira e sobre as disciplinas do último concurso e como você pode conciliar a sua preparação para este concurso com o concurso da Cefaz DF. Tá? São previstas 50 vagas para o auditor fiscal da Receita Estadual da Secretaria da Economia do Estado de Goiás. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveite, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanhe até o final deste vídeo, porque você vai sair daqui sabendo como iniciar a sua preparação de forma eficiente, de forma otimizada e organizada para este importante concurso, desde já, como veremos, importante concurso não só em termos de atribuições, mas também em termos de remuneração. Provas da área fiscal para o biênio 2024-2026. Temos já diversos concursos de fiscos estaduais e municipais previstos. No vídeo de hoje falaremos especificamente sobre a Cefaz Goiás, que é um concurso que está previsto para 50 vagas de auditor. O último foi realizado em 2018 pela Banca FCC e a possibilidade, por que não, da conciliação da sua preparação com o concurso da Cefaz DF, que também é um concurso que está previsto para 265 vagas de auditor. O último foi realizado em 2019 pela Banca Sebrasp. Veremos a seguir que são conteúdos bastante similares e que, portanto, faz sentido, né, você pensar numa preparação neste momento que concilie esses dois concursos, se é do seu interesse, obviamente, prestar a prova desses dois fiscos aí estaduais, tá? Aqui eu trago para vocês a remuneração líquida da Cefaz, da Secretaria do Estado da Economia do Estado de Goiás. Esse servidor em tela, ele foi admitido em abril de 2023, tá? Esse último concurso, embora tenha sido realizado em 2018, os servidores aprovados, os candidatos aprovados, só passaram a ser chamados em 2022, em janeiro de 2022, tá? Então, esse aí especificamente foi admitido ali em abril de 2023, a remuneração, o subsídio dele atual é de R$ 27.247, temos ali os descontos de R$ 8.700, chegando ao valor de R$ 18.469, mais o valor das verbas indenizatórias de R$ 3.600, que, portanto, é um excelente valor em termos de verbas indenizatórias. Ele chega a esse líquido ali de R$ 22.069. Então, vejam, um servidor que acabou de ser admitido no órgão, né, em abril de 2023, e que já tem uma remuneração líquida, um subsídio, né, um valor líquido ali na sua conta, mês a mês, de mais de R$ 22.000, portanto, excelente remuneração. Tá? Aqui nós temos o quadro que mostra a parcela indenizatória, então por transporte, alimentação e hospedagem, no valor de R$ 3.600, tá? Somado com o subsídio efetivo, descontados os valores, então, como falei, chega então a esse valor líquido de R$ 22.000. Excelente remuneração, né? Veremos a seguir que o órgão passou por recentes alterações em sua estrutura organizacional, incorporando novas atribuições, o que torna esse trabalho ainda mais interessante, né? Em termos, inclusive, das matérias que vocês estudarão neste concurso e também em termos de remuneração. Aqui temos a estrutura remuneratória. Vejam que o inicial hoje, né, quando o servidor ingressa é de R$ 27.247, obviamente que ano que vem esse valor foi atualizado agora em 1º de junho de 2024, muito possivelmente você ingressando aí no órgão em 2025, o seu valor já estaria aqui na casa dos R$ 28.000 inicial. Observem que o valor final aqui do final de carreira do auditor fiscal da Receita Estadual do Estado de Goiás é de 43.000 atualmente, tá? 43.249, ou seja, já encostando ali no teto remuneratório, que é o valor do subsídio dos ministros do STF, tá? Então, portanto, excelente estrutura remuneratória, já iniciam com um valor inicial bastante elevado. Vimos que esse valor aí de 27.000, o servidor chega, né, na casa dos 22.000 líquidos, que é uma excelente remuneração líquida na sua conta. Tá? Então, um excelente concurso, tanto em termos de atribuições, quanto em termos de remuneração, de estrutura remuneratória, de carreira. Faz muito sentido você já iniciar a sua preparação para esse concurso o quanto antes, uma vez que estamos falando de um concurso da área fiscal, um concurso realmente que exige uma excelente preparação do candidato, tá?
Aqui nós temos os servidores ativos atualmente na casa, então auditores fiscais da Receita Estadual ativos e efetivos, tá? Efetivos, todos esses efetivos, só que aqui o de roxinho, né, os efetivos que assumem alguma função, efetivos e comissionados. Então, dos 547, 500 são servidores efetivos e 47 são efetivos, mas assumem alguma função, o que dá para eles ali um valor a mais na sua remuneração líquida, tá? Então, excelente estrutura, inclusive possibilidade de você assumir alguma função aí na sua carreira, se é do seu interesse, né, acabar assumindo algumas carreiras, né, algumas posições de liderança dentro do órgão. Aqui falaremos sobre a carreira, especificamente. Hoje, né, a Secretaria de Estado da Economia conta no seu quadro com a possibilidade de ter 1.000 auditores fiscais, sendo 400 deles na classe 1. Então, vejam, hoje, né, o concurso foi realizado em 2018 e começaram a ser chamados agora em 2022, janeiro de 2022, e foram 28 servidores efetivos para vagas, né, 28 vagas no último edital, mas 114 foram aprovados, o que está muito longe, né, de chegar nesse valor de 400 servidores na classe 1, tá? Como veremos aqui mais adiante, o concurso de ingresso na carreira do fisco poderá ser realizado anualmente, salvo se o número de vagas existentes for inferior a 5% do quantitativo previsto nesta lei para a respectiva classe. Ou seja, muito possivelmente, esse valor está muito, né, além dos 5%. O quantitativo de cargos vagos na classe 1, que seria essa classe aqui de 400 auditores, está muito além dos 5%, o que dá realmente para o órgão a possibilidade de realização de um novo concurso da carreira do fisco, tá? O ingresso na carreira se dá mediante, né, prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. No último concurso foi um concurso de provas e títulos, tá? Obviamente que o título não é decisivo. Se a pontuação máxima do título no último edital foi de 4 pontos, então se você tem essa titulação, obviamente somar 4 pontos te posiciona um pouco melhor ali na lista dos aprovados em termos de classificação, mas não é decisivo, tá, para você ser aprovado. Então, se você não tem a titulação, você não fica realmente temeroso em prestar um concurso que tem a pontuação de títulos, porque ela realmente não é decisiva, né, na sua aprovação. Qual que é o requisito, Lívia? O candidato ele deve ter escolaridade mínima de 3º grau completo. Então, não é um concurso que exige formações específicas. Então, se você não é um candidato do famoso CAGE, Contabilidade, Administração, Direito e Economia, você tem sim a possibilidade de concorrer a esse órgão, a esse cargo, que tem realmente essa excelente remuneração, excelente atribuição. Então, independente da sua formação, se você é formado em psicologia, odontologia, ciências naturais, biologia, independente da sua formação, você tem a possibilidade de se preparar e concorrer para este cargo que vai te dar essa excelente remuneração inicial, tá? Então, essa é a Lei Estadual 13.266 de 98, que sofreu alterações posteriores e que institui a carreira do fisco da Secretaria da Fazenda, Secretaria da Economia do Estado de Goiás, tá? Aqui nós temos as competências recentes, como eu falei inicialmente, a Secretaria de Estado da Economia do Goiás, ela passou por algumas alterações recentemente, por meio da Lei 21.792, que é de fevereiro de 2023, e acabou absorvendo algumas atividades que não estavam na sua estrutura, como, por exemplo, a elaboração e o acompanhamento do planejamento estratégico e a elaboração de políticas públicas junto aos demais órgãos do Executivo Estadual, com foco nos resultados, economizando recursos públicos e fortalecendo o caráter estratégico da administração pública estadual. Então, essa estrutura organizacional atual da Secretaria da Economia que acabou incorporando, então, essas novas atividades que vão além, né, das atividades de fiscalização, tributação e arrecadação, que são usuais, né, que são padrões nos demais fiscos estaduais e municipais. Então, é um órgão que tem uma estrutura maior em termos de competências e, com certeza, né, isso acaba esbarrando na necessidade de um corpo de servidores maior, né, não só, então, que aquele, né, que foi ali atendido pelo último concurso de 2018. Então, essa atualização ocorreu agora em 2023. De lá para cá, novos servidores aprovados no último concurso foram sendo chamados, mas realmente esbarra nessa necessidade, a partir dessas novas atividades,
de novos servidores e, portanto, da realização de um novo concurso. A estrutura atual da Secretaria da Economia está dividida entre Secretaria de Planejamento, Monitoramento e Avaliação, a Secretaria aqui de Orçamento, a de Receita Estadual, que é o padrão do Fisco, né, e a do Tesouro Estadual. Então, é uma secretaria que abrange muitas atividades, muitas competências e dá realmente aos candidatos aprovados a possibilidade de transitar aí por essas áreas, e isso, obviamente, implica nas matérias que vocês precisarão estudar no conteúdo programático de vocês. Veremos a seguir que esse edital já trouxe ali em 2018, né, já trazia matérias relativas à área do orçamento, que em geral está, né, como é possível supor, né, atrelado à área de controle, mas realmente pela singularidade, pela particularidade da Secretaria da Economia, onde estão alocados realmente os auditores fiscais da Receita Estadual, tem a necessidade de conhecimentos mais amplos em termos de administração pública, de modo geral, o que envolve conhecimento também em finanças públicas e orçamento, como veremos, tá? Uma informação importante a respeito do atual secretário, e essa é uma informação importante porque o secretário, né, o Francisco Sérvulo Freire Nogueira, é um servidor de carreira, né, é um APO, um Analista de Planejamento e Orçamento, que inclusive recentemente teve o concurso, né, do Ministério de Planejamento e Orçamento, o MPO, realizou o concurso recente, agora em 2024, foi realizado pela Banca Sebrasp. Esse servidor, obviamente, o Francisco já é servidor de carreira há muitos anos, inclusive já tem uma participação bastante expressiva na administração pública, com envolvimento ali nas políticas públicas e gestão governamental da ENAP, tá? É um servidor atuante e que hoje assume aí, desde maio de 2024, como secretário de Economia lá do estado de Goiás. Mas é um servidor de carreira e isso dá pra gente realmente a noção de saber, né, que ele é um servidor, que ele é um secretário consciente da necessidade de novos servidores, de servidores efetivos no órgão, de auditores realmente que tenham a capacidade, né, de fazer frente a todas essas novas atribuições que a secretaria acabou abraçando. Então tudo isso delineia para a gente a possibilidade e a real necessidade de novos auditores na Secretaria da Secretaria de Economia do Estado de Goiás, tá? Aqui eu trago para vocês as novas competências, obviamente eu não vou ler aqui para vocês, mas depois vocês deem um print, deem uma lida, ou seja, são competências que vão além das competências usuais, né, da área fiscal, da área de fiscalização e tributação, portanto, novamente, isso implica no conteúdo programático que você estudará para esse novo concurso. Aqui, recentemente, dia 21 de setembro, foi celebrado aí, né, a data do Dia do Auditor Fiscal, celebrado em 21 de setembro, e alguns auditores ali foram condecorados, né, na Assembleia Legislativa do Estado do Goiás, e o secretário, no momento, destacou ali o papel dos auditores fiscais em promover o desenvolvimento econômico do Estado e a arrecadação de recursos necessários para o financiamento das políticas públicas. Ele também falou aqui sobre os desafios trazidos pela reforma tributária, ressaltando que a secretaria está atenta às necessidades de atualização criadas pelo novo formato de tributação, incluindo alterações legislativas de sistema e a capacitação dos colaboradores. Então, ele fala aí realmente da relevância do papel dos auditores, ele está ciente, né, dessas novas necessidades, do novo formato de tributação e as alterações legislativas que trouxeram esse novo formato, assim como a necessidade de sistemas e capacitação dos novos servidores. Tudo isso, todo esse contexto, implica, obviamente, para os novos aprovados, para os novos candidatos a este novo concurso, conhecimento sobre todo esse contexto, inclusive a respeito, né, da situação fiscal do Estado de Goiás. O Estado de Goiás passou recentemente por uma situação, né, de recuperação fiscal, né, um acordo de recuperação fiscal, o que tem realmente tudo a ver com a questão da responsabilidade fiscal, o que dá para esse Estado, o que dá realmente para os auditores desse Estado, a necessidade de conhecimento de todo esse contexto para que eles realmente possam exercer as suas atividades a contento, inclusive no trabalho, né, de lançamento, fiscalização, arrecadação tributária, para fazer frente realmente à necessidade de alcançar, né, esse equilíbrio fiscal no Estado.
certo? Então, portanto, servidores muito relevantes. Os servidores do último concurso, eles realmente atendem, mas talvez não atendam em todo, né, da nova demanda do órgão, o que realmente traz para a gente a necessidade de novos auditores neste concurso. Aqui eu trago para vocês uma informação e a título de curiosidade, a estrutura remuneratória do gestor fazendário. E, Lívia, por que você trouxe essa estrutura remuneratória do gestor fazendário? A previsão inicialmente, é para o preenchimento de 50 vagas de auditor fiscal da Receita Estadual, assim como ocorreu aqui em 2018, foi realizado pela banca FCC. Em 2004, foi realizado o concurso para o gestor fazendário pela Universidade Estadual de Goiás, e esses servidores, né, diante, né, desse novo contexto aí, dessas novas atribuições da Secretaria da Economia, vejo a possibilidade de um novo edital trazer também vagas para o gestor fazendário, que é um cargo aqui, né, da Secretaria da Economia também. Esse servidor, né, o gestor fazendário, ele tem a remuneração inicial hoje de R$14 mil, final de carreira hoje de R$36 mil. Então, assim, é uma possibilidade, obviamente eu estou aqui ventilando, né, uma possibilidade do novo edital trazer vagas para o gestor fazendário. Mas inicialmente a previsão é para 50 vagas de auditor fiscal. Obviamente, né, que o auditor fiscal que for aprovado, ele vai transitar por toda a estrutura organizacional ali da Secretaria da Economia, portanto, passando pela área de planejamento, orçamento, tesouro estadual, além da área usual de fiscalização, arrecadação e tributação. Tá? Então, é um servidor que, ainda que venha apenas o cargo de auditor fiscal, ele terá que estudar, terá que se preparar durante a sua fase de preparação para um concurso mais amplo, mais robusto em termos de conteúdo programático, que é o que veremos mais adiante, as disciplinas que compuseram já o último edital e que podem implicar aí em alteração, inclusive em termos de representatividade dessas matérias no novo conteúdo programático, tá? Então, o último foi realizado em 2018 pela banca FCC no formato múltipla escolha. A formação requerida foi o de ensino superior completo, foram provas objetivas e avaliação de títulos de caráter apenas classificatório. Foram 28 vagas, mais formação de cadastro de reserva. As provas foram realizadas na cidade de Goiânia, a prova foi objetiva, foi dividida em grupo 1 e grupo 2, como veremos, e foi realizada no turno da manhã. Foram 120 questões múltipla escolha, o que exigiu dos candidatos ali naquele momento um bom gerenciamento de prova, que é algo que você deve, inclusive, se preparar desde já, né? Desde a sua fase de preparação, você deve estar trabalhando essa questão do gerenciamento de prova, do tempo que você resolve as suas questões, para que você se torne cada vez mais ágil, né, na sua leitura, na resolução de questões. Portanto, é muito importante que durante a sua preparação você tenha o hábito, pratique o hábito de ler as questões, para que você tenha uma boa capacidade de interpretação e compreensão, consiga acertar, ler e acertar as questões de forma mais ágil. E tudo isso você consegue, obviamente, durante a sua prática, durante a prática da leitura, durante a resolução e o treinamento a partir de muitas questões objetivas. Aqui nós temos a estrutura da prova do último concurso. Vejam aqui que a prova foi dividida em grupo 1 e grupo 2 e que no grupo 1, e daí eu já trouxe aqui para vocês em destaque, em ordem decrescente, da relevância de cada uma das matérias. Então vejam, tecnologia da informação, lá em 2018 já teve uma relevância muito grande neste concurso. Veremos, inclusive, que o edital trouxe uma justificativa da existência dessa matéria no conteúdo programático. Então, ali do grupo 1, foram 14 questões, representando 8% do total de pontos da prova. Na sequência, tá, da matéria mais importante, veio, então, Finanças Públicas e Orçamento Público, com 10 questões, inclusive mais relevante do que a língua portuguesa e o direito administrativo, e isso faz todo sentido diante do contexto da Secretaria da Economia do Estado de Goiás. Agora, mais ainda, tá? Então, agora que tivemos essas novas atribuições, são matérias, é uma matéria, né, Finanças Públicas e Orçamento Público, que acaba ganhando, talvez, um peso ainda maior no novo concurso, tá? Então, ela permanece ali no grupo 1 em segundo lugar, uma matéria relevante, tá? Pensando nesse concurso especificamente e que faz sentido, obviamente, permanecer e até, quem sabe, com uma representatividade maior.
na sequência, língua portuguesa, direito administrativo, e depois as matérias aqui de raciocínio lógico, quantitativo e matemática financeira, direito constitucional, conhecimento a respeito do Estado de Goiás, direito civil e empresarial. Então, vejam, eram matérias que estavam previstas ali no conteúdo programático, né, no edital, com peso menor, né, tanto em termos de número de questões, como também aqui tinha um peso 1, mas matérias relevantes, porque esse edital trouxe uma particularidade que o candidato não poderia zerar nenhuma das matérias. Então, ele deveria realmente ser um generalista ali, ter o domínio completo de todas as matérias, obviamente pesando a mão naquelas matérias que têm um peso muito maior, né? Essas matérias, por exemplo, que estão em destaque em verde, a tecnologia da informação, a legislação tributária, a contabilidade geral avançada e auditoria e o direito tributário, só elas representaram 75% do total de pontos da prova. Então, são matérias realmente, sem dúvida, né, muito relevantes. O candidato deve estar, assim, no domínio completo desses conteúdos, teria que realmente trabalhar durante a preparação e, obviamente, no momento de prova para gabaritar essas questões ou muito próximo disso, tá? E aqui as outras matérias, obviamente, ter um conhecimento que seja possível, né, que fosse possível dele fazer uma boa pontuação e que não zerasse nenhuma das matérias. O mais interessante é que todas essas matérias, como vocês verão adiante, são matérias usuais na área de controle. Então, se você pegar aí provas de fiscos, como eu trago aqui para vocês, de diversas bancas, diversos estados, diversos anos, vocês verão que é exatamente o mesmo rol de disciplinas em todos esses concursos. Então, se a sua preparação é uma preparação para a área fiscal, faz muito bem você estudar de forma adequada, de forma eficiente, de forma qualificada todas essas matérias, porque te dá a possibilidade de fazer automaticamente uma preparação para diversos outros fiscos, se é do seu interesse e possibilidade concorrer a outros fiscos estaduais, como aqui no caso, só falando aqui bem de pertinho do quadradinho e aqui do estado de Goiás, que seria o concurso da Cefaz-DF e do estado de Goiás, bem pertinhos, e que dá realmente essa possibilidade de você estar, né, ainda que você more em um local ou outro, tá transitando, né, mais facilmente entre um estado e outro. São 265 vagas previstas para a Cefaz-DF, mais essas 50 vagas inicialmente previstas para a Secretaria de Economia do Estado de Goiás. Então, excelente oportunidade, né, para você iniciar a sua preparação o quanto antes. Estamos falando, obviamente, de um concurso de alto nível, né, relembrando aquela remuneração inicial líquida de R$22 mil, fora, né, essas excelentes atribuições que dá realmente para o candidato aprovado que ingresse ali no órgão a possibilidade, né, de transitar por todas aquelas áreas. Então, assim, de se achar, né, eu sei que quando a gente ingressa no órgão, a gente tem muita preocupação depois, né, se a gente vai se encontrar, se a gente vai ser feliz ali exercendo as atividades do órgão, e é realmente uma secretaria que te dá essa possibilidade de transitar por diversas áreas, né? Em alguma área ali você será muito feliz exercendo as suas atividades, mas para você chegar nesse contexto, você precisa, obviamente, antes fazer uma excelente preparação, né? Uma excelente preparação, ter um domínio muito bom de todas essas matérias, para que você faça uma excelente prova e consiga, né, assumir ali, ser aprovado, em especial no número de vagas. Então, se você quer fazer uma excelente preparação para este concurso, com domínio completo dessas matérias, com organização, planejamento, com caderno de questões de todas essas matérias, tudo organizado para você, você vem fazer parte da mentoria D7 de 7 para que você avance o quanto antes nas principais matérias do edital, para que quando esse concurso venha, você esteja só naquela situação de fechar lacunas e realmente estudar aquelas matérias ou outras que têm um peso menor, mas que você não pode deixar de lado, tá? Com relação aqui, detalhes a respeito do último concurso, o edital foi publicado em 28 de junho de 2018, a prova foi realizada em setembro, 30 de setembro, portanto ali um pós-edital de 94 dias, pós-edital relativamente bom, mas obviamente que um concurso dessa robustez não seria razoável que você deixasse, né, tão para frente assim a sua preparação. O importante é que você inicie a sua preparação de forma organizada, planejada e constante desde o momento presente. Então, prestem bastante atenção, esse concurso ele ocorrerá, assim como ocorrerá a Cefaz-DF, assim como ocorrerá outros fiscos
fiscais e municipais no período aí de 2024 a 2026 e você precisa iniciar a sua preparação o quanto antes, tá? Esse concurso foi homologado em dezembro de 2018, podendo e foi prorrogado por mais de 2 anos, portanto está encerrado. O resultado final do concurso foi publicado em 31 de janeiro de 2022, quando os candidatos aprovados passaram a ser convocados. O primeiro colocado fez 163 pontos, aqui eu estou somando os 180 com os 4 pontos, a pontuação máxima de títulos. Então, o primeiro colocado, 88,6% do total de pontos da prova, e o último colocado fez ali 143 pontos, ou seja, 77,7%, foi uma pontuação bastante expressiva. Então, vejam, né, candidatos fazendo realmente uma excelente pontuação naquela prova, foram 60 mais 60 questões, e ele teria que dominar, né, todos esses candidatos aí possivelmente estavam num domínio muito bom de todas aquelas matérias, obviamente com conhecimento mais vasto e mais aprofundado nas matérias que pontuavam mais, para que ele conseguisse, obviamente, somar ali mais rapidamente todos esses pontos. O concurso destinava-se ao provimento de 28 vagas e formação de cadastro de reserva, e foram, 114 aprovados, né? Então, muito mais que o número de vagas. Então, assim, às vezes você olha para o número de vagas do edital, você fala, nossa, é muito pouco para mim, né? Gente, assim, né, em geral, tanto em termos de remuneração quanto em termos de número de vagas, não se prendam, né, pelo que está no edital. Apenas faça sua preparação, faça uma preparação bem feita, né? Se você fizer uma boa prova, a chance de você ser chamado é muito grande. E quando você é chamado, você tenha certeza disso, porque a remuneração vai ser muito maior, né, do que a remuneração que está prevista no edital. Em geral, é o que ocorre. Então, assim, se preocupem neste momento atuar sobre o que vocês têm controle. No caso, a preparação de vocês. Em fazer uma excelente preparação, se dedicar realmente com afinco para todas essas matérias de forma organizada, de forma planejada e constante, que é o que vai fazer com que vocês, independente da sua situação, tá? Se você trabalha, se você tem filhos, se você tem outras atividades, o seu estudo de forma regular e constante é o que faz você chegar longe e chegar rápido, tá? Se você fica nessa preocupação, nossa, eu não tenho tempo de estudar, não tenho, teria 2 horas, por isso mesmo não vou estudar. Você não sabe o que você está perdendo. Porque se você estudar de forma regular e constante 2 horas todos os dias, de forma eficiente e organizada, você chega muito rápido a ponto de dominar as grandes matérias deste edital, para que quando venha o edital, para que quando esse edital seja publicado, você esteja numa situação muito mais confortável, muito mais no domínio da situação, daquelas matérias que verdadeiramente te darão um grande salto, né, uma grande pontuação na sua prova, para que você esteja não só na situação de aprovado, como na situação de colocado dentro do número de vagas do concurso. Aqui eu trago para vocês um quadro dos concursos correlatos. Então vejam, concursos que foram realizados ali em diversos anos, por diversas bancas, em diversos fiscos estaduais, né? Então Mato Grosso, agora em 2023 pela Banca FGV, Cefaz DF 2019 Sebrasp, Cefaz São Paulo em 2013 pela FCC e Cefaz Goiás em 2018 pela FCC. E nós vemos aí em destaque as matérias em verde, são 14 disciplinas coincidentes com outros concursos da área. Então, 14 disciplinas que você já pode ter uma segurança muito grande de que vai estar no seu edital e, portanto, você já deve trabalhar para ter um domínio muito significativo, muito expressivo dessas matérias que estão destacadas em verde, o que te dará a possibilidade de fazer não só o concurso da Cefaz Goiás, como o concurso da Cefaz DF, qualquer outro fisco que venha, tá? Ter esse entendimento, ele é muito importante. Então, às vezes você pensa, nossa, mas é um edital com 20 matérias. Não necessariamente, mais do que isso, tá? Tirando essas 14 matérias, e mesmo dentro delas, nós temos matérias que são muito mais relevantes do que outras. E é isso que você deve prestar atenção nesse momento, no início da sua preparação, em especial dessas matérias que você tem uma segurança de que vai estar em qualquer edital que venha. Tá? O rol de disciplinas. Obviamente que quando você olha o conteúdo programático, você deve buscar conteúdos programáticos de editais mais recentes, como é o caso, por exemplo, aqui da Cefaz MT, que é um edital super recente, de 2023, foi aplicado pela Banca FGV, que fez aí, ao longo dos últimos 2 anos diversas provas de fiscos estaduais, então que não faltará
para você é estoque de questões, tanto da FCC quanto da própria FGV, questões no formato múltipla escolha para você treinar. Assim como não faltará para vocês questões no formato certo e errado para você treinar para uma possível Cefaz DF, se vier novamente a Banca Sebrasp na realização desse concurso, tá? Mas nesse momento vocês devem se concentrar naquelas matérias que estão ali em destaque em verde, para que vocês já façam, desde já, uma excelente preparação pensando em concursos da área fiscal de modo geral, tá? Aqui eu trago para vocês o conteúdo de TI de 2018, então vejam que em 2018 o edital da Cefaz Goiás já trazia a matéria de tecnologia da informação, como vimos ali dentro do grupo 1, foi a matéria com maior número de questões, então a matéria mais relevante do grupo 1 foi tecnologia da informação. Recentemente, no concurso da Cefaz Mato Grosso, vocês viram que a matéria de tecnologia da informação foi a matéria mais relevante de todas, inclusive do próprio direito tributário e da legislação tributária. Foram 20 questões peso 2, ou seja, 40 pontos da prova vieram da matéria de tecnologia da informação. É uma matéria realmente muito relevante. E o mais interessante ainda deste edital da Cefaz Goiás de 2018 foi a justificativa que o edital trouxe para a existência desse conteúdo programático no edital. E aí eu trouxe, né, por curiosidade, eu abri realmente aqui para vocês todos esses artigos aqui que a banca definiu como justificativa para a existência desse conteúdo programático no edital, tá? E o mais interessante aqui eu repito novamente esse quadro aqui de justificativas, é que tudo que foi destacado aí como justificativa está atrelado à atribuição precípua do auditor fiscal, né? Que é basicamente a constituição do crédito tributário pelo lançamento. Então, qual que é, né, a grande relevância, a grande importância do auditor fiscal no âmbito dos estados e, obviamente, no âmbito do estado do Goiás, que passa realmente por essa situação de recuperação fiscal? Eles precisam constituir e lançar os créditos tributários, né? E muito possivelmente todo esse trabalho demanda ali dos auditores conhecimentos de sistemas, né, que façam todos esses cruzamentos de informação e de dados para que eles consigam chegar no valor correto do crédito tributário a ser lançado, para que a administração pública do estado de Goiás não perca nada, tá? Então, assim, todas essas justificativas que o edital trouxe aí para a existência dessa matéria estiveram atreladas à atribuição, né, às próprias competências do auditor fiscal. Então, ela está totalmente conectada, alinhada à atribuição, à função precípua do auditor fiscal da Receita Estadual no âmbito da Secretaria do Estado da Economia, tá? Então, matéria importante, que ela tem total relação com a sua atividade, vocês devem encarar dessa maneira. Eu sempre falo aqui, né, que a preparação para concurso, eu sempre dou essa visão para os meus alunos, eu tenho essa visão de que a preparação para o concurso público, principalmente concursos públicos de alto nível, como auditor fiscal, auditor de controle, é que durante a sua preparação você deve encará-la como um pré-curso de formação, né? Então, alguns editais trazem essa etapa, que é o curso de formação, o programa de formação, como seja chamado. Mas a verdade, a bem da verdade, é que durante a sua preparação você está fazendo um pré-curso de formação, você está se preparando auditor, né? E nesse caso você está se preparando auditor fiscal para exercer as suas atividades no âmbito dessa Secretaria de Economia, que tem todas aquelas competências, que tem todas aquelas atribuições, né? E você, como auditor fiscal, tem essa atribuição precípua de constituir o crédito tributário pelo lançamento, por isso daí a importância da tecnologia da informação. Então, não se queixem, né, da existência dessa matéria, é uma matéria que está totalmente alinhada às suas funções principais no órgão, tá? Hoje em dia, seria impensável a gente pensar, exercer, nós auditores, imagina que lidamos com um quantitativo gigantesco, né, de dados e informações de um país como um todo. Imagina quem está aqui no âmbito da CGU e do Tribunal de Contas da União ou da Receita Federal do Brasil, lida com dados e informações de uma população inteira de um país, né? No caso de vocês é no âmbito do Estado, mas não deixa de ser um quantitativo absurdo de dados e informações que vocês precisam lidar, precisam trabalhar para chegar, né, num resultado seguro, no resultado satisfatório do que você precisa, no caso, lançar em termos de crédito tributário, tá? Então, são sistemas,
São mecanismos e ferramentas muito úteis no dia a dia do nosso trabalho. Então, por isso, encarem a preparação para todas essas matérias, em especial TI, o direito tributário, a legislação tributária, as contabilidades de auditoria, como matérias realmente que estão te moldando um auditor fiscal. Né? Estão te formando um auditor fiscal para que quando você ingresse no órgão, você consiga exercer as suas atividades a contento para realmente, obviamente, contribuir com o órgão, com a secretaria, com a administração pública e com toda a sociedade, obviamente, mesmo porque a arrecadação que você vai estar trabalhando para obter, ela tem como finalidade a execução das políticas públicas que atendam ali as demandas da sociedade como um todo. Então, excelente trabalho, excelente atribuição. Obviamente, você vai estar numa posição muito significativa, né? Muito relevante no Estado, no âmbito da administração pública, no âmbito da sociedade e, portanto, faz todo sentido você se dedicar para valer, para este concurso, para essa preparação, para que você se torne, né, esse grande auditor fiscal que o órgão precisa. E, obviamente, desejando fazer essa preparação de altíssimo nível, você vem fazer parte da mentoria D7 de 7 para que você faça a preparação que você precisa, no nível que você precisa para exercer, para ser aprovado e para exercer a sua atividade como auditor fiscal a contento. Tá? Aqui eu trago como referência para vocês o edital, o conteúdo programático de TI da Cefaz Mato Grosso. Então, é um edital bastante robusto. Se você quer partir do mais, né, para estar preparado, do maior para estar preparado para qualquer coisa, você pode utilizar como referência o conteúdo programático da Cefaz Mato Grosso, que é um conteúdo programático bastante ampliado, né, e que te dá realmente noção de todos esses conteúdos aí. Muito possivelmente você terá questões, né, da Banca FGV, da Banca FCC, da Banca Sebrasp, para você treinar, questões super recentes para você treinar. Afinal de contas, esses conteúdos caíram em diversos concursos recentemente, não só da área fiscal, mas também da área de controle, e como caiu também agora em concursos de altíssimo nível realizados no Poder Executivo Federal neste ano de 2024, como foi o caso do IPEA, como foi o caso até mesmo do CNU, onde teve a área específica de TI, o Banco Central, o APO, que inclusive o seu chefe, o seu futuro chefe, né, o seu futuro secretário aí da Secretaria de Economia é hoje APO. Então, recentemente teve o concurso do APO, teve o concurso da STN, que todos esses conteúdos aí de tecnologia da informação foram abordados. Então, o que não falta para você, né, é conteúdo programático para você se inspirar e questões, volume de questões de todos esses conteúdos para você realizar, tá? Recentemente teve o concurso, recentemente não, já o tempo passa tão rápido, né? Mas agora em março de 2022 ocorreu a prova do Tribunal de Contas da União, que basicamente foi assim, o divisor de águas, né, da cobrança de tecnologia da informação, de ciência de dados, análise de dados nas provas de alto nível. Então, foi um divisor de águas de lá para cá. Todos os concursos, né, da área fiscal, da área de controle, todos esses concursos de maior gabarito, eles trouxeram uma cobrança pesada de tecnologia da informação. E aí você tem, obviamente, já materiais bastante qualificados para que você possa fazer uma excelente preparação para essa área. Obviamente, já inclua, assim como eu faço aqui na sugestão de ciclo de estudos, já inclua essa matéria no seu planejamento de estudos, tá? Então, aqui eu trago para vocês uma sugestão de ciclo de estudos já para a Cefaz Goiás. Aqui eu trago são matérias comuns, básicas, mas que com certeza estarão no seu concurso. Obviamente, se você já tem um bom domínio nessas matérias, você reduziria a carga de estudo, de preparação e a frequência dessas matérias no seu planejamento de estudos e já incluiria aqui, já subiria para o seu planejamento, para o seu ciclo de estudos, essas demais matérias. Então, aqui nós temos Direito Tributário, Contabilidade Geral e Tecnologia da Informação, que são aquelas matérias mais relevantes para você estudar na área fiscal. E, Lívia, por que a contabilidade geral, por que a legislação tributária do Estado ainda não está aí? Porque você precisaria passar primeiro pela contabilidade geral, né, para que você consiga incluir no seu planejamento a contabilidade avançada. Você precisaria passar pelo direito tributário, pelo direito constitucional, para depois incluir a legislação tributária do Estado. Obviamente, se você já vem numa preparação aí de algum tempo,
dessas matérias, você já tem capacidade, dependendo aí do seu desempenho, da sua performance nas questões dessas matérias, já incluir as demais matérias da área fiscal, como a contabilidade avançada, a auditoria e a legislação tributária do Estado, se você vai realmente se voltar especificamente para a Cefaz Goiás. Se não for o caso, se você está se preparando para a área fiscal de modo geral, você segura um pouco mais o estudo da legislação tributária do Estado, garante que fica muito bem ali no direito constitucional e no direito tributário, para só então, depois, você incluir a legislação tributária do Estado, porque o ganho de raciocínio, o ganho de entendimento vai ser muito, muito maior, tá? Então, se você já tem uma base bem forte no direito tributário, quando você pegar a legislação tributária do Estado, você vai ter um entendimento muito mais facilitado de todo aquele conteúdo, de todas aquelas normas que você vai estar lendo ali, tá? É muito importante ainda vocês, durante a preparação, o estudo teórico de vocês fazerem não só o estudo teórico propriamente dito, seja por PDF, seja por videoaula, mas também atentar ali a importância da leitura da Constituição Federal, principalmente no que tange a parte tributária, o Código Tributário Nacional, a Emenda Constitucional 132 de 2023, que altera o sistema tributário nacional, todas essas normas atuais relativa, à reforma tributária, e também prestar atenção às normas e jurisprudência. Então, todas essas normas e jurisprudências relativas aqui aos direitos, é importante que vocês estudem muito bem e tenham um domínio muito grande de todos esses conteúdos. Então, estamos falando de um concurso de altíssimo nível, um concurso de auditor que exigirá de você realmente uma preparação de alto nível. Então, preste atenção na jurisprudência, nas normas, nas alterações recentes relativas ao sistema tributário nacional, façam muitos exercícios, muitas questões de forma qualificada, tá? Não é só saindo fazer questões à torta e à direita, mas entender realmente o motivo do seu erro, entender onde que você precisa melhorar, identificar aquelas questões com maior nível de incidência, aquelas jurisprudências que são mais recorrentemente cobradas ou aquelas jurisprudências que estão realmente no bojo de discussão nos tribunais superiores, e que tocam, que tangenciam, obviamente, o seu conteúdo programático, além, obviamente, de fazer muita revisão. Então, se você deseja fazer uma preparação com tudo isso já organizado e definido para você, você vem fazer parte da mentoria D7 de 7, para que você faça essa excelente preparação de forma organizada, planejada, com tudo já linkado para você, tanto em termos de normas, quanto em termos de link de caderno de questões, para cada um dos conteúdos, para cada uma das matérias e tópicos do seu edital de referência, para que você faça desde já uma excelente preparação, bastante eficiente e qualificada, para que quando chegue o seu edital você já tenha um domínio muito bom de todas essas matérias, tá bom? Lembrando que, fazendo essa preparação, você está se preparando também para os demais concursos da área fiscal, como mostro aqui nesse mapa. Esses são concursos previstos para o período aí de 2024 a 2026, alguns deles já sendo realizados, né? E temos aí a previsão de diversos outros fiscos, né? Como Cefaz estaduais e ISS municipais, como é o caso ali, ISS Feira de Santana, ISS Serra, ISS Macaé e diversos outros ali, ISS Porto Alegre, ISS Florianópolis, tá? Que você consegue, com essa única preparação, basicamente, tirando ali, obviamente, os conhecimentos do Estado e a legislação tributária do Estado, todas as demais matérias você consegue aproveitar muito bem para todos esses concursos, se você tem a possibilidade de transitar por todos esses estados e municípios realizando provas, tá? Se o seu foco é realmente a Cefaz Goiás, faça desde já uma excelente preparação, porque realmente o órgão vai precisar de novos auditores e de auditores que tenham a capacidade, né, a competência de exercer as suas atribuições diante dessa nova estrutura da Secretaria do Estado da Economia, que acaba realmente abarcando outras e grandes atividades na administração pública do Estado. Tá bom? Se você deseja fazer uma excelente preparação, assim como fez a Renatinha, aluna aprovada em diversos concursos, agora em 2024, concursos de altíssimo nível, inclusive no próprio Tribunal de Contas do Estado do Goiás, como auditora, tá? É uma preparação extraordinária, você terá uma preparação extraordinária, assim como teve a Renatinha, que inclusive hoje
ainda é aluna da mentoria, porque segue na sua preparação para buscar novas e novas aprovações, tá? Para que você consiga escolher em qual órgão você vai ficar. Então, se você quer um acompanhamento completo para acelerar a sua aprovação, você aponta o celular para esse QR Code, fala com a Luísa, que ela vai conseguir te explicar em detalhes sobre a mentoria. Você pode escolher o plano de 8, 16 ou 32 semanas, para que você tenha um acompanhamento personalizado e completo e avance com eficiência e qualidade nos seus estudos, sabendo exatamente quando você vai terminar os seus estudos, das matérias que estão no seu planejamento de estudos, considerando a sua carga horária diária de estudo, que pode ser qualquer ela, independente, né, do seu contexto, porque é um acompanhamento individualizado. Desejo que vocês façam uma excelente preparação, que utilizem realmente todas essas análises que foram feitas aqui, para que consigam, desde já, montar o seu planejamento de estudos e iniciar o quanto antes e de forma constante, tá? Isso é muito importante, será muito importante, para que você consiga dominar todos esses conteúdos, começar desde já e agir de forma constante. Desejo realmente que vocês façam essa excelente preparação, desejando, obviamente, ter um acompanhamento individualizado, personalizado e com tudo montado e organizado para você. Você vem fazer parte da mentoria D7 de 7, o link está aqui na descrição do vídeo, também está no comentário fixado. Eu desejo a vocês bons estudos, mantenham-se confiantes na preparação de vocês, porque vai dar certo. Tá bom? Espero que fiquem bem, que fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!